louca. Isso, não para. Muito prazer. Meu nome é Felipe Rodrigues. E deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você realmente acredita que nasceu para ejacular rápido ou ficar sempre perdendo o controle? Porque toda vez que você ejacula, algo muito específico acontece. Músculos profundos do seu assoalho pélvico se contraem de forma automática, repetida, intensa, liberando o sêmen enquanto uma explosão de prazer invade seu sistema nervoso. É um reflexo. Agora, pensa comigo por alguns segundos. Quando nós éramos recém-nascidos, nós não escolhíamos a hora de fazer xixi ou cocô, sentia vontade e simplesmente acontecia. Sem controle, sem escolha, nós sujávamos a fralda. Mas então, nós crescemos e aprendemos a reconhecer o sinal antes do ponto sem volta. Aprendemos a contrair os músculos certos. Aprendemos a esperar. Hoje nós conseguimos segurar até chegar ao banheiro. Conseguimos decidir o momento. A gente não nasceu com esse controle. A gente treinou. E aqui está o que ninguém te explicou. A ejaculação também envolve músculos do assoalho pélvico. E assim como qualquer músculo do seu corpo, eles podem ser fortalecidos, coordenados, treinados. Maratonistas treinam para superar limites. Fisiculturistas treinam para ganhar performance. Nadadores treinam seus pulmões para controlar o fôlego. E quando você decide evoluir em qualquer área da sua vida, você busca a informação correta. Mas com a ejaculação, ninguém nunca te ensinou, até virar necessidade. Porque talvez, assim como eu, você já tenha passado por um momento constrangedor. Talvez você ainda carregue uma situação que nunca esqueceu. Eu sei exatamente como é. Ejaculação precoce já foi minha realidade e virou minha maior dor. Foi essa dor que me fez não desistir até entender o que realmente estava acontecendo no meu corpo. Eu não aceitei que aquilo era normal. Eu não aceitei que eu teria que viver refém do reflexo. E quando eu descobri o que realmente precisava ser treinado, tudo mudou. Hoje a decisão não é mais do impulso, é minha. E você também pode durar pelo tempo que quiser até decidir o momento de ejacular. Não importa a sua idade, não importa o nível da sua ejaculação precoce hoje. Se você dura segundos, 2, 5, 10 minutos, o que realmente importa é a sua vontade hoje de mudar essa situação. E se você continuar assistindo, eu vou te mostrar exatamente o que eu descobri. E por que isso também vai mudar completamente a forma como você vive sua vida íntima. Então, presta muita atenção no que eu tenho para te dizer nos próximos 5 minutos. Meu tempo aqui é bem curto. Eu vou te explicar a razão científica do método que é simples de fazer e ninguém faz, mas que é muito poderoso. Porque eu e você sabemos o quanto este problema nos frustra por não aproveitar algo que era para ser gostoso e duradouro. Você sabe qual é o pior momento? Não é nem o momento em que acontece, é o segundo depois. Você ainda está ali, tentando disfarçar. Sua respiração muda, sua mente começa a correr. E você pensa, de novo não. Ela tenta agir como se estivesse tudo bem. Às vezes até diz que está, mas você sabe. Você sente, a conexão e o clímax que estava crescendo quebra, e o que era para ser presença vira constrangimento. Você começa a evitar olhar nos olhos, evita prolongar, evita até iniciar da próxima vez. Porque no fundo, o medo não é só terminar antes, é ser visto como alguém que não consegue sustentar, e isso começa a corroer por dentro. A confiança, a postura, a masculinidade silenciosa. E ninguém fala sobre isso, porque o homem aprende a esconder. Eu sei exatamente como isso é, porque eu vivi isso. Estava eu e um amigo numa sexta-feira de noite em casa bebendo e jogando conversa fora. O dia estava perfeito para ir em algum barzinho ou agito, mas nós sempre fazíamos isso, então esse dia a gente ia ficar tranquilo. Mas as notificações do meu celular voltaram a disparar. Eu estava de flerte com uma amiga há uma semana, esperando a deixa para convidar ela para transar. Mas claro que não ia falar para ela, ei, vamos transar. Mas neste dia, nem precisei fazer o convite dourado. Ela já estava bebendo em algum barzinho no centro com suas amigas. Provavelmente lá estava chato, mas disse que suas amigas já queriam ir embora e ainda era cedo, em torno de 9 horas da noite. Então eu falei, Sofia, coloquei algumas cervejas no congelador e já liguei o som. Estava aqui tranquilo bebendo com Rafa, então pensamos melhor. Convence suas amigas para continuarem a noite aqui em casa.
mas aconchegante e seguro. Se precisar, levamos vocês embora depois caso queiram. Estava tudo feito. Rafa também teria seu momento naquela noite. Parecia que elas já estavam a 2 ruas de casa. Chegaram em 5 minutos. Muito estranho. Depois de um tempo conversando e rindo muito com elas, Rafa já estava beijando uma das amigas de Sofia, enquanto eu estava em uma conversa bem quente sobre polícia e ladrão com Sofia. Ela já estava doida, então fomos ao meu quarto. Assim que ela saiu do banheiro, veio me agarrando e então joguei ela na cama. E fui arrancando a roupa dela do corpo e disse que faria o que eu quisesse, pois estava sob meu domínio. Eu estava louco de tesão. Mas assim que a penetrei, senti uma vontade muito forte de ejacular. Fui obrigado a tirar e dizer que estava machucando, mas eu já sabia que era o fim. Penetrei ela de novo e em 4 colocadas eu gozei. Todo aquele momento digno de um filme foi evaporado. Eu disse que não sabia o que tinha acontecido. Falei para ela que ela era muito apertada. Disse desesperado para ela que nunca tinha acontecido. Ela me olhou com uma expressão de decepção e disse: "Eu sou apertadinha, Felipe, não fica assim." Sabe aquele tom de voz que parece que ecoa na cidade inteira? Ela não falou aquilo alto, mas me perfurou. Logo depois de 20 minutos, saímos do quarto e Sofia queria ir embora. Uma amiga dela disse: "Mas já? A gente só começou." Tomei mais um tiro ali. Neste dia, percebi que tinha ejaculação precoce. Faz alguns anos, mas me lembro como se fosse hoje. Meu corpo adotou aquele padrão. Toda vez que tinha alguma relação sexual, eu ejaculava rápido. Era o condicionamento que meu corpo havia aprendido e que sempre se repetia. Ejacular rápido não é o pior problema. A pior coisa sempre é o que acontece a longo prazo. Você uma hora ou outra vai expelir sua parceira de perto de você. Sexo é um pilar fundamental em uma relação de homem e mulher. E se ela não terminar com você, pode ter certeza que vai te trair. Eu estou te falando tudo isso porque quase perdi meu casamento por causa desse problema mal resolvido, que sempre ficava adiando desde o dia em que descobri que tinha. Sim, hoje em dia sou casado com uma mulher maravilhosa que me ajudou muito no início quando tinha esse problema, mas quase perdi a mulher da minha vida por ter ejaculação precoce e querer adiar a busca pela solução do problema. No começo do meu casamento, tudo era leve, conexão, desejo, entrega. Mas com o tempo, começou a piorar e a acontecer. Rápido demais, sempre rápido demais. No início, eu fingia que não era nada, dizia que era cansaço, estresse e ansiedade, mas no fundo, eu sabia. Cada vez que acontecia, eu via no olhar dela uma frustração silenciosa. Ela não me humilhava, não me diminuía, e talvez isso doesse ainda mais, porque o silêncio começou a criar distância. Eu comecei a evitar a iniciativa. Inventava desculpas para dormir mais tarde, às vezes fingia estar exausto. Não era falta de desejo, era medo. Medo de falhar de novo, medo de confirmar que eu não tinha controle sobre o próprio corpo. Até que um dia, depois de mais uma noite frustrante, ela me perguntou: "O que está acontecendo com você?" Não foi uma pergunta agressiva, foi uma pergunta triste. E naquele momento, eu percebi que não era só sobre sexo. Eu estava me afastando da mulher que eu amava, porque eu não conseguia controlar um reflexo. Foi ali que eu entendi. Ou eu enfrentava aquilo, ou eu perderia muito mais do que alguns minutos na cama. Ela disse que se eu não falasse o que estava acontecendo, ela iria embora naquele mesmo momento. Não porque gozei rápido, mas por não ser transparente com ela e sempre fugindo. Foi aí que não podia mais fugir, ou perderia minha mulher. Contei tudo. Contei sobre meu problema, contei as situações de constrangimento e humilhações que já tive no passado, até mesmo sobre a Sofia, uns anos atrás. Contei tudo. Ela me recomendou um urologista que era muito amigo do pai dela. Ela só havia falado dele pois era de confiança da família. Então eu disse que resolveria este problema o quanto antes, e só desta conversa naquela noite as coisas já melhoraram muito. Minha esposa marcou um horário com ele e fui visitar esse tal urologista. Mal sabia eu que esse cara seria a minha salvação do problema e muito mais. Presta atenção no que vou falar agora. Expliquei todo o meu problema para ele, que evitava ter relação sexual com medo de ser rápido demais, que eu me sentia menos confiante e que não conseguia aproveitar 10 minutos de sexo que terminava o trabalho. E quando ejaculava, minha sensação de prazer era fraca e sem graça.
Muito antes de começar, já sentia uma ansiedade sobre ansiedade, medo e preocupação constante de não saber quanto tempo duraria. Ou seja, além de ser rápido e quase não sentir prazer, eu tinha estresse toda vez, medo e ansiedade. Eu lembro até hoje mais ou menos o que o Dr. Carlos havia me falado. Ele disse para mim: Felipe, você sabia que o que faz você ejacular é um grupo de músculos que se localizam no seu assoalho pélvico? Quando você chega no orgasmo, já reparou que um músculo dentro de você contrai involuntariamente várias vezes, expulsando o esperma? Você deve ejacular pouco, né? Esses seus músculos internos da pelve estão fracos e sem consciência, mas há uma solução. Eu tive esse mesmo problema que você quando era mais novo. Eu não tinha experiência e os meus também eram fracos. Como é sua respiração durante o dia e durante o sexo? Você se sente estressado constantemente? Ansiedade forte antes e durante o sexo? Ejacular rápido é condicionamento, Felipe, e pode ser treinado. Maratonistas treinam para superar limites. Fisiculturistas treinam para ganhar performance. Nadadores treinam seus pulmões para controlar o fôlego. E quando você decide evoluir em qualquer área da sua vida, você busca a informação correta. E aqui está. Dr. Carlos. Aquele cara, ao mesmo tempo que pegava no meu pé, estava me dando uma aula. Uma conversa que gostaria de ter tido muito antes, quando era mais jovem, com algum amigo ou alguém mais velho que me ensinasse. Mas ninguém fala sobre isso. Só a técnica de respiração que o Dr. Carlos me ensinou já fez com que meus dias dali para frente melhorassem muito. Reduziu meu estresse, ansiedade e preocupações diárias do cotidiano. Me deu até uma aula de graça de psicólogo explicando sobre os pensamentos em loops que fazem você gozar muito mais rápido. Percebi que ejaculação precoce é muito mais complexo e nunca dependeu de apenas um detalhe, e sim o conjunto de princípios e exercícios. Carlos me passou uma lista de exercícios, simples e sem muito esforço, para praticar em qualquer lugar, todos os dias, por 10 a 20 minutos ou mais se eu pudesse. Ia depender apenas da minha pressa ou vontade de mudar. Tudo o que ele havia me dito naquele dia começou a fazer sentido. Os exercícios fizeram sentido. Na segunda semana, aplicando aquele método descrito, com minha esposa, eu pude experimentar os primeiros 20 minutos mais longos de intimidade que nunca imaginei ser possível. Eu estava rindo à toa depois de ejacular. Agradeci minha esposa por ser paciente e muito compreensiva. Eu senti minha masculinidade voltar aos poucos. Eu nunca tinha ejaculado tão forte. Meus músculos internos estavam fortes, pois senti o primeiro orgasmo de verdade. Com esses músculos fortes, o orgasmo é intenso, mais duradouro e impressionante. Descobri que não era azar, não era genética, não era nascer assim. Era falta de conhecimento, falta de treino específico, falta de entender o mecanismo por trás do reflexo. E quando eu finalmente aprendi o que precisava ser feito, a mudança não aconteceu só na cama, aconteceu na minha postura, na minha confiança, na minha energia. Eu não recuperei apenas o controle, eu recuperei meu casamento. Após uns 2 meses aplicando o método, eu fiz alguns ajustes das técnicas que eu senti mais resultados. Voltei em algumas consultas para alinhar minha evolução e os resultados com o Dr. Carlos. Anotava todo o meu progresso em um bloco de notas com o método em meu notebook para ter uma progressão melhor dos resultados. Eu nunca imaginava que isso era possível, mas quando você tem controle sobre esses músculos e conhece as técnicas certas, você consegue burlar a ejaculação e sempre adiar este momento. Quanto mais você adia e segura a ejaculação, mais forte e potente você goza. Hoje posso desfrutar do sexo pelo tempo que eu quero com minha esposa. A sensação do homem nas primeiras vezes que controla e decide o tempo é de extrema confiança, e isso só melhora. Um dia estava em um barzinho próximo de casa jogando conversa fora com o meu amigo Rafa. Considero esse cara como um irmão. Depois de algumas cervejas, acabei contando para ele sobre o que tinha acontecido nos últimos meses. Contei para ele sobre o problema e como tinha resolvido, como se fosse um desabafo. Afinal, uma conquista dessa não conseguiria guardar só para mim. Ele não acreditou muito sobre o controle total em que havia despertado com o treinamento,
Mas ele viu toda a animação e euforia em meus olhos, e aí ele acabou se abrindo. Rafa disse que às vezes acontecia o mesmo com ele, que tem momentos que a carne é fraca e não consegue segurar por muito tempo dependendo da mulher que se relaciona. E adivinha, Rafa perguntou se eu não me importava de passar o método para ele. Ele queria ver se realmente funcionava e queria sentir na pele tudo o que eu havia falado para ele. No mesmo dia, quando cheguei em casa pela noite, enviei para ele por e-mail e pedi para fazer todos os exercícios, técnicas e método descritos sem hesitar. Ele consentiu. Se passaram algumas semanas e logo ele me ligou. Recebi uma ligação do Rafa emocionado e eufórico, dizendo que havia recuperado sua confiança de volta e que tinha acabado de ter uma relação por 1 hora com uma mulher linda na casa dela. Agora vimos a verdade surgir rapidinho quando se encontra uma solução para um grande problema. As máscaras caem. Ele disse que eu tinha que repassar esse material através de algum site na internet para ajudar os homens, pois esse problema é mais comum do que a gente imagina. Ninguém fala sobre isso. Insistiu expressando a alegria em sua cura do problema que tínhamos. Então disse que iria pensar na ideia. De acordo com um estudo científico publicado pelo Journal of Sexual Medicine, uma mulher leva em torno de 15 minutos para gozar com a penetração, um tempo relativamente curto para quem possui controle da ejaculação. Eu sei que hoje eu não entro mais no quarto com medo, entro com presença e ânimo, porque além de saber que controlo o momento da ejaculação, eu aproveito o sexo como nunca antes. Minha esposa fica exausta e feliz. Resolvi trazer este material em formato de guia prático para todos os homens que possuem este problema e até mesmo os homens que não sabem ainda burlar o sistema ejaculatório. Imagine você aproveitando todos os momentos íntimos daqui para frente após ter acesso ao método com uma lista de instruções simples. Não existe mais aquela voz interna dizendo, tomara que eu aguente, porque você sabe que aguenta. 10 minutos passam e você ainda está inteiro. 20 minutos. Você começa a perceber algo diferente. Você não está mais tentando durar, você está aproveitando. 30, 40 minutos, não porque você virou máquina, mas porque você treinou o controle. E a melhor parte? Não é o tempo, é o olhar dela, aquela expressão que você nunca tinha visto, a confiança, a entrega, o respeito dela por você. Você não precisa mais fingir segurança, você sente. Não existe mais ansiedade antes, não existe mais tensão durante, não existe culpa depois. Existe decisão, existe domínio, existe escolha. E um dia você vai perceber que não está mais contando minutos, porque quando o controle vira natural, o tempo deixa de ser inimigo. Você decide quando começa, você decide quando termina, e isso muda a forma como você se enxerga como homem. Você pode continuar tentando resolver sozinho, continuar pesquisando vídeo por vídeo, continuar esperando que, na próxima vez, vai ser diferente. Mas quanto tempo mais você vai aceitar sair do quarto com a sensação de que poderia ter sido diferente? A verdade é que isso não melhora sozinho. O corpo repete o que ele está acostumado a repetir. Se você não treinar diferente, você vai viver a mesma história. Daqui a 1 mês, você pode estar exatamente igual, ou pode estar no controle. O tempo vai passar de qualquer forma. Se você chegou até aqui, é porque no fundo você sabe que isso precisa mudar. E a boa notícia é simples. Controle não é um dom, é um treino em cima da verdade descoberta. O Manual do Controle Total Masculino foi criado exatamente para isso. Não para lucrar, mas para ajudar o máximo de homens que sentem a mesma dor que eu já sentia há um tempo atrás. Um passo a passo claro, exercícios práticos, aplicação progressiva. Sem truques e sem promessas mágicas, só método. Você pode continuar tentando sozinho, ou pode seguir um caminho estruturado que já foi testado, organizado e simplificado. Já foi validado e ajudou mais de 500 homens que hoje desfrutam de momentos íntimos longos e prazerosos do jeito que querem, sem nenhuma limitação, completamente livres. E junto com este método que preparei para você, eu deixei 2 presentes. Preparei um protocolo diário para você treinar por 10 minutos por dia, em qualquer lugar. E o melhor,
sem exposição. Um protocolo diário que facilita o método para você aplicar, totalmente de graça. Basta você ter em mãos e decidir mudar sua situação agora mesmo. Outro presente que tenho para você é um manual que minha esposa construiu com pesquisas que ela fez com suas amigas sobre como fazer uma mulher chegar no orgasmo. Sim, ela teve a cara de pau de reunir opiniões de várias mulheres para entender gostos e preferências femininas para você fazer qualquer mulher ter múltiplos orgasmos durante o sexo. Mas não só isso. Como ela gostou do trabalho que desenvolvi junto com uma equipe para te entregar tudo isso, ela resolveu fazer o dela mais completo ainda. Dentro do tema abordado no Guia do Orgasmo Feminino, ela discute a melhor forma para um homem induzir uma mulher a ter orgasmos intensos durante o sexo. Só até aqui eu poderia cobrar de você 2 consultas que tive com o Carlos, meu atual urologista, que sairia por R$400. Mas nossa missão aqui não é lucrar, apenas ajudar o máximo de homens que sentem a mesma dor que eu senti. Você vai levar tudo isso por um valor simbólico de R$47. Agora eu preciso ser honesto com você. Nada vai mudar se você fechar esse vídeo e continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez. O problema não melhora sozinho, ele não desaparece com o tempo. E cada adiamento é mais uma situação constrangedora que pode acontecer. Talvez daqui a 30 dias você esteja exatamente igual. Ou talvez esteja muito pior, com mais insegurança, mais medo e mais distância no relacionamento. A única diferença entre quem resolve e quem continua sofrendo é a decisão. Você pode sair agora, ou pode clicar no botão abaixo e começar hoje. Eu não sei até quando esse guia vai continuar disponível nas condições atuais, porque quanto mais ele cresce, mais eu preciso limitar o acesso para manter a qualidade do suporte e da comunidade. Hoje você pode acessar tudo imediatamente, mas essa condição pode não estar aqui amanhã. E eu prefiro que você tome a decisão enquanto ainda pode. E daqui a alguns meses, você vai agradecer por não ter adiado mais uma vez algo simples e fácil de ser resolvido. Clique no botão abaixo. Comece hoje. Assim que você preencher seus dados do outro lado, você receberá um e-mail com o acesso ao guia com as instruções corretas e validadas para mudar a partir de hoje. A decisão está na sua mão. Estou louco para te ver do outro lado e mostrar o segredo na prática que já mudou a vida íntima de centenas de homens que resolveram mudar a situação atual e ter liberdade sexual. Faça bom uso de tudo que preparei para você e desfrute. Te vejo do outro lado. Quem fala aqui é Felipe Rodrigues. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Done and clouds move on beyond the broken field. Our banner still remains in us, a strength that cannot yield. For storms may pass and banners fall, and time may claim its due.